Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas me fortalecem. Isso está te fortalecendo. Não tire os olhos de mim. Está afundando! Senhor, me salva! Está afundando! Simão! Simão! Homem de pouca fé, por que duvidou? A paz do Senhor Jesus. Hoje iremos ler uma linda passagem da Bíblia que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 31. E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ali estava só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por cima do mar, assustaram-se e disse: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Irmãos, esta passagem ela é muito maravilhosa. Esta passagem ela nos fala para não desviarmos os olhos do Senhor. Ela trata-se também de provações e de fé, né? Então, Jesus, ele deu ordem aos seus discípulos, né, que entrassem no barco e fossem ao mar, e fossem adiante, né, para o mar, enquanto ali ele se despedia da multidão. Após Jesus despedir da multidão, Jesus foi orar à parte, né? Jesus foi fazer sua oração. E o barco, ele já estava lá no meio do mar com os discípulos, né? E Jesus lá estava orando. E começou-se uma ventania muito forte. E a ventania era contrária. Então, assim, os discípulos começaram a ficarem loucos com aquele vento contrário, o barco agitado, né? Muitas ondas. E então, nesses ventos contrários, nessa agitação do mar, nesse alvoroço que estava ali, os discípulos, eles viram lá no mar, vindo ter com eles alguém andando sobre as águas. E eles ficaram assustados, né? Mas era Jesus que vinha caminhando sobre o mar. E eles ficaram assustados e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus logo disse a eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, Simão Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, se és mesmo tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, confiando em Jesus, foi. Olha bem essa palavra. Jesus, confiando na fé, foi ter com Jesus. E só que naquele momento em que Pedro estava ali caminhando sim sobre as águas, ele sentiu aquele vento forte, né? E ele teve medo. E aí o que aconteceu? Ele desviou o olhar de Jesus. Ele desviou o seu olhar enquanto ele estava ali caminhando sobre as águas, focado em Jesus. O alvo dele era Jesus, ele estava indo firme sobre as águas. Quando aquele momento ele sentiu um medo, pois o vento era forte, ele desviou o seu olhar de Jesus. No momento em que Pedro desvia o olhar de Jesus, o que acontece? Ele começa a afundar. Pois Deus pede para que não desviemos do olhar dele, não desviemos o alvo. Ele é o alvo. E ele nos diz: quando vocês desviam os olhares de mim, quando você deixa o Deus de lado por um tempo, quando você deixa de ir à igreja, quando você deixa de praticar as coisas de Deus, você está dando brechas para o inimigo, você está dando chances para o mundo. Não desvie que eu estarei contigo. Mas se desviares, aí você corre esses riscos. Então quando Pedro desviou o olhar de Jesus por um instante e teve medo, ele não precisava ter medo, pois ali estava Jesus. Ele já sabia que Deus era dono de tudo. Mas mesmo assim, ele teve aquele momento em que ele teve medo do vento forte. E nesse momento em que ele desviou, ele fraquejou. E neste momento ele começou a afundar. E Jesus, estendendo a mão sobre as águas, né, puxou Pedro de volta e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste de mim? E subiram ao barco e acalmou o vento. E Jesus acalmou aquela tempestade, né? E Pedro chorou, né? Abraçou Jesus e disse: perdão, perdão. E pediu que jamais, e ele falou que jamais ele duvidaria de novo de Jesus, né? É muito linda essa passagem. E todos que ali estavam no barco adoraram a Jesus e disseram: és verdadeiramente Filho de Deus. Então Jesus pede para que não desviemos o olhar dele, não tiremos o olhar do Senhor. Por que Deus permitiu aquela provação? Porque Deus permite nos dias de hoje, falando sobre os dias de hoje, permite a nós provações. Porque elas nos provam a nossa fé. Elas provam que a nossa fé é genuína. O que é uma fé genuína? É aquela que nos faz totalmente dependente de Deus. Ela é sustentada pela obediência à palavra de Deus. Então, através de alguns sacrifícios, né, provações, dificuldades, é que entendemos que precisamos de Deus, somente de Deus. Somente Ele nos livra das adversidades da vida. Então, temos que ter uma fé genuína, temos que confiar 100%, totalmente em Deus. Não podemos duvidar, não podemos desviar o olhar. Porque se verdadeiramente tivermos uma fé genuína, verdadeiramente Deus nos honra, verdadeiramente Ele está ali presente. Mas Ele pede: não duvide de mim, não duvide do seu Deus. Pois se você tirar os olhos, pois se você duvidar, você vai cair. Mas Ele está ali para te levantar e te provar que Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Então, o que acontece nesse evangelho? Ele permite provações a Pedro, né? Permite que Pedro afunde para provar a Pedro que ele só depende dele. Então, Jesus permite provações para que nossa fé seja genuína. Ele nos fortalece, ela nos fortalece. A nossa fé genuína, ela fortalece a nós. Essa prova que você está passando, que nós passamos,
sem que percebemos muitas vezes, ela fortalece, ela nos fortalece. Às vezes a gente nem percebe, mas lá na frente a gente entende, entendeu? Que ela nos fortalece. Então, não tire os olhos de Jesus. Esta fé, esta prova, ela está nos fortalecendo. Não tire os olhos de Jesus. Foque somente em Jesus. Jesus é o alvo. Ele tem que ser o alvo. Não desvie o olhar dele, para que nós não caímos em tentações, né? Não caímos nas dificuldades. Não duvide de Deus. Ele fala, né? Por que duvidaste? Não duvide. Deus é Deus. Não sejamos homens de pouca fé, como Jesus falou com Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não sejamos como Pedro. Jesus foi lá e resgatou Pedro, mas se ele tivesse focado em Jesus, que era o alvo, ele jamais teria afundado, não é? Então, as lutas, elas vêm na nossa vida para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. A cada luta, a cada provação, a sua fé aumenta, pois somente Jesus é capaz de curar todas as feridas e te renovar por inteiro. Sem luta, sem fé, e mesmo que você esteja com Jesus, é importante destacar isso, mesmo que você esteja com Jesus, não desvie o seu olhar por nenhum momento dele, porque se você desviar o seu olhar, o seu foco de Jesus, se o seu alvo não for Jesus, você pode afundar. Mas não é porque você pode afundar que Jesus não está com você. Não, ele permite você afundar para ele te provar que só ele pode te tirar de lá de onde você caiu. Então Deus, ele é misericordioso. Ele te deixa cair na prova, mas ele vai lá e te tira dela. É só você ter fé, voltar a sua fé de volta em Jesus, crer nele, que ele vai lá e te tira de lá. Tudo para a honra e para a glória de Jesus. Então não desvie o olhar, não desvie o seu foco. Se o seu alvo não for Cristo, você pode afundar e se perder, ou até mesmo ir à morte. Isso é muito sério. Mas se você pedir socorro, ele, mesmo com você afundando ali, ele é misericordioso e te salva e te resgata como filho. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. É uma palavra maravilhosa, que tem várias interpretações, é maravilhoso. Então esta foi a palavra de hoje. Amém? Espero que todos tenham entendido e a paz esteja com todos vocês.